Pessoal da igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, eu já quero agradecer aqui a oportunidade, né? Em primeiro lugar a Deus, depois a irmã Eunice, né, que nos fez o convite. Eu estou feliz de estar aqui nesta noite, irmãos, e nós vamos falar um pouco do que Deus colocou no nosso coração, né? E a minha palavra não vai ser comprida, vai ser curtinha, tá certo, irmãos? E Deus colocou aqui no meu coração para falarmos sobre vencer o desânimo, né? Agora, em 2020, nós vivenciamos tantas coisas tristes, né? Tantos acontecimentos que trouxeram mudanças drásticas, né, nas nossas vidas, no mundo todo, com essa pandemia e muitos outros acontecimentos, né, na nossa vida aí, que a gente vê nas notícias e tudo. E isso tudo acarreta muito estresse emocional, né, muito desânimo, muita tristeza. E é uma luta diária, irmãos. É uma luta diária porque nós temos que vencer isso todos os dias, não é verdade? Então, vamos começar aqui lendo em Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos, capítulo 10, versículo 38. Amém? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, essa passagem, irmãos, ela é poderosa, ela é rica, ela é maravilhosa, né? Porque fala de Deus, nosso Pai, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, né? E ele andava aqui na terra constantemente com a unção do Espírito Santo de Deus, com o seu poder agindo. Jesus Cristo, ele transformava, ele libertava, ele curava todos aqueles que estavam oprimidos por Satanás, né? E este poder, irmãos, que ele agia naquela época, ele age hoje também. Muitas vezes a gente quer desanimar porque Satanás quer colocar na nossa mente que Jesus Cristo, né? A gente perder a fé nele. Por que isso está acontecendo? Todos esses acontecimentos, né? Tanta tristeza no nosso coração, tantas pessoas amadas, conhecidas, que nós perdemos, não é verdade? E tudo isso, irmãos, o inimigo quer que nós percamos a fé, o inimigo quer que nós percamos a esperança, mas o mesmo poder que Jesus tinha, ele também tem hoje, né? E a nossa felicidade, irmãos, a nossa esperança é que Deus quer que os seus filhos vivam felizes. Deus não quer que seus filhos vivam tristes, desanimados, amargurados, infelizes. Não, Ele quer que nós estejamos aqui na sua obra de coração aberto, livres da opressão. Deus quer que estejamos de coração voluntário, de coração sincero, trabalhando para Ele com alegria. Deus, queridos, Ele faz a sua parte, mas nós também precisamos fazer a nossa, tá certo? E para vencermos o desânimo, nós temos que tomar algumas atitudes na nossa vida, tá certo? Nós temos que ter algumas atitudes corretas, tá bom? E eu coloquei alguns pontos aqui que nós vamos ver. E o primeiro ponto para vencermos o desânimo é que nós temos que aprender a lidar com a decepção. E nós vamos ver através da Bíblia Sagrada que passos são esses, tá certo? Quem aqui nunca se decepcionou, irmãos? É meio improvável, né? Porque aonde tem relacionamento de pessoas, seja familiar, seja profissional, seja na igreja, seja entre amigos, pode ocorrer, sim, uma decepção. Agora, queridos, a decepção ela tem que ser tratada, ela tem que ser curada, ela tem que ser cicatrizada, porque quando ela não é cuidada da forma correta, ela pode crescer. E aí o inimigo vê ali uma brecha para trabalhar nas nossas vidas. E isso pode virar uma tristeza, um desânimo muito grande, uma infelicidade, uma amargura e até depressão, que é o nível mais perigoso, né? Nós já vimos aí várias pessoas que tiraram suas vidas porque não conheciam a Jesus Cristo, não viam mais a esperança de um simples problema que ela teve, uma decepção, aquilo cresceu dentro dela de uma
forma, até ela tirar a sua própria vida. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado, tá certo? E nós vamos ver aqui, através da Bíblia, como é que nós vencemos, como é que nós aprendemos a lidar com a decepção. Vamos ver aqui em João, capítulo 2, versículo 24 e 25. João, capítulo 2, 24 e 25. Então, eu coloquei esse aqui na minha mensagem para ser o nosso primeiro passo básico para nós lidarmos, para nós evitarmos, na verdade, a decepção. Então, vamos ler. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Então, queridos, a gente analisando essa passagem aqui, Jesus ele ama incondicionalmente as pessoas. Mas a sua palavra também está afirmando que ele não confia no homem, pois bem sabia o que havia no homem. Então, em outras palavras, queridos, a Bíblia está nos ensinando a confiarmos nas pessoas com sabedoria. Nós temos que confiar nas pessoas até certo ponto, com sabedoria, porque existem pessoas que confiam cegamente. E quando confia cegamente, a ponto de achar que nunca vai sofrer uma decepção, quando ela sofre essa decepção, aquilo dá um impacto muito grande na vida dela. É um sofrimento muito grande, né? Que pode ser muito difícil de cicatrizar, pode ser muito difícil de sarar, porque ela jamais imaginava perder a confiança naquela pessoa. Então, nós temos que ter cuidado, à luz da Bíblia, tá certo? Nós temos que confiar, sim, nas pessoas, mas nós temos que confiar com sabedoria, tá certo? Então, outra maneira de nós vencermos, de nós lidarmos com a decepção, né, ou tentar evitar ao máximo, é nós sermos cautelosos e nós sermos realistas quanto aos nossos sonhos e desejos. Não é proibido, irmãos, nós sonharmos, nós almejarmos, nós conquistarmos algo. Mas nós temos que ser cautelosos, porque muitas vezes tem pessoas que sonham coisas que estão distantes demais de alcançar, até quase impossível. E passa anos e anos e ela não consegue alcançar aquilo, e aquilo vai se tornando uma frustração na vida dela, a ponto que ela também pode ficar triste, amargurada, infeliz, né? Porque não conseguiu. Então nós temos que ser cautelosos, nós temos que ser realistas quanto aos nossos sonhos e desejos. Amém? E nós vamos agora para o terceiro passo desse primeiro ponto. É quando alguém, ela já está ferida, ela já foi magoada, ela está decepcionada, essa decepção já se transformou em tristeza no seu coração. E a Bíblia diz aqui em Mateus, quem quiser abrir, Mateus 18, 21, 22, nós vamos ver aqui o que a Bíblia diz para nós quando já estamos nesse caso, tá certo? Quando alguém já está ferido, já está desanimado, o seu coração já está magoado, como é que a Bíblia nos ensina a resolver isso? Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Você quer livre? Se você quer ser livre, irmãos, da opressão, você quer ter paz novamente, você quer ser feliz, você tem que liberar o verdadeiro perdão.
Porque o perdão da boca para fora também não faz efeito nenhum. Mas quando você libera o verdadeiro perdão que Jesus Cristo nos ensina, isso vai te fazer um bem maior, muito mais do que naquela pessoa que foi perdoada. Porque a paz vai reinar dentro de você. Você vai esquecer aquilo, você não quer mais ouvir falar naquilo, e você vai ter paz novamente. Então o caminho é este, tá certo? É liberar o verdadeiro perdão. Amém? Vamos para o segundo ponto. Para nós vencermos o desânimo, nós temos que fugir dos maus pensamentos. E eu vou ler agora em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Amém? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, a palavra já é bem clara para nós, queridos. Quando nós estamos ociosos, de mente vazia, de corpo desocupado, nós nos tornamos alvo fácil do inimigo. Porque ele trabalha em pessoas que estão ociosas, com a mente desocupada, né? Nós temos que procurar ocupar a nossa mente com as coisas boas. Muitas pessoas, às vezes, estão passando por situações dificílimas na sua vida, por momentos, lutas mesmo terríveis, e aquele problema ali se torna um foco daquela pessoa. Não consegue se concentrar mais em nada. Ela vem para a igreja, escuta os louvores, a palavra está sendo ensinada, mas o seu foco está no problema, no sofrimento que ela está vivenciando naquele momento. E o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na vida dela e não encontra espaço, porque ela só dá espaço para o seu problema. O inimigo faz crescer dentro da gente. Então, a Bíblia ela está ensinando a gente aqui, irmãos, a nos colocarmos no centro do Espírito Santo de Deus. Nós temos que colocar Deus no centro. Nós temos que colocar Deus no foco. Nós temos que reservar tempo para Ele, não é só no horário de vir para a igreja, não, é em casa também. É nós nos desligarmos do sofrimento que estamos passando, do problema, daquela causa que está nos causando o sofrimento, e nós nos ligarmos com o Espírito Santo de Deus, pedindo a sua sabedoria para resolver aquele problema da melhor maneira possível. E quando nós centralizamos Deus na nossa vida, Ele abre a nossa mente, Ele clareia os nossos pensamentos e nós começamos a enxergar a solução para o nosso sofrimento, como vamos resolver da melhor maneira possível. Mas Deus só vai trabalhar, querido, se você der espaço para Ele. Amém? E eu gostaria de encerrar aqui esse ponto, lendo em Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém, queridos? Então, nós vamos aqui para o último ponto. Para nós vencermos o desânimo, toda a nossa confiança tem que estar depositada 100% em Jesus Cristo. Hebreus 12, do 1 ao 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. Amém? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E essa passagem, irmãos, ela é riquíssima. Ela é muito, muito poderosa, né? Porque ela diz para nós nos afastarmos de tudo que nos atrapalha, de tudo que é pecado. E eu quero focar aqui no versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores. E quem eram esses opositores? Quem eram esses opositores? Eram os próprios judeus, queridos, da época, né? Eram aqueles que estavam no templo também, que eram para ser aliados de Jesus Cristo, ensinavam a palavra de Deus, eram estudiosos, porém eles perverteram as palavras de Jesus, eles ficaram completamente contra Jesus Cristo, fazendo mal a ele. Mas Jesus Cristo diz aqui que ele suportou a oposição. Tem aparecido opositores no teu caminho? Na tua caminhada cristã, no teu ministério? Queridos, a Bíblia diz aqui o seu exemplo para que vocês não se cansem e nem desanimem. Se você tem certeza do chamado que Jesus Cristo tem na tua vida, se você tem certeza que você está no lugar que Jesus Cristo quer que você esteja, se você tem certeza que você está fazendo tudo para agradar a Deus, então você não tem por que se cansar e nem por que se desanimar se aparecerem opositores contra você. Porque ele deixou o seu exemplo para nós, ele suportou para que nós continuássemos firmes aonde Deus quer que estejamos. Amém, queridos? Nós somos alvos constantes de Satanás, todos os dias. Todos os dias que nós amanhecemos, além da nossa luta cotidiana, além da nossa vida cotidiana normal que nós temos que enfrentar as lutas espirituais. E ela é diária, queridos. Para que nós possamos vencer diariamente o desânimo, nós temos que diariamente estar com a nossa fé e a nossa confiança depositada em Jesus Cristo. Aí sim ele vai nos reanimar todos os dias, amém? E para encerrar, vou ler em João 16:33, que diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terei aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. E ele venceu, queridos, para nos ajudar a ter vitória, amém? Eu já agradeço a oportunidade.